Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus, esse nosso caminho quaresmal, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amados e amadas de Deus, a palavra de hoje, neste nosso tempo quaresmal, nesse tempo forte de conversão para nós, coloca diante de nós a realidade da oração. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. E o que ele diz aos seus discípulos? Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Amados e amadas de Deus, é a oração que não pode ser verborreia. É a oração que não pode ser excesso de palavras, mas oração que deve partir de um coração verdadeiramente necessitado, de um coração que verdadeiramente necessita da ajuda, da presença, do amor do Senhor. Não useis muitas palavras como fazem os pagãos. A oração não é verborreia, não é excesso de palavras. A oração é um coração amoroso, necessitado, que se coloca diante de Deus, diante do seu amor. Continua o Evangelho: eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Amados e amadas de Deus, o Pai do céu nos conhece. O Pai do céu sabe do que temos necessidade. E agora Jesus ensina os seus discípulos a rezar o Pai Nosso. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amados e amadas de Deus, nós rezamos a Deus chamando-o de Pai, mas não simplesmente Pai meu, não, Pai nosso. Deus é Pai de todos. É exatamente a partir da sua paternidade que nós nos sentimos irmãos e irmãs. O tema da campanha da fraternidade desse ano é fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Amados e amadas de Deus, é a partir dessa paternidade de Deus que nós nos sentimos irmãos e irmãs. Deus é Pai de todos nós. Nós temos um Pai no céu. E nós pedimos que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo. O que nós pedimos é que os homens, as mulheres, façam santo o nome de Deus, quer dizer, santifiquem o nome de Deus. Nós pedimos que o reino venha. Venha o teu reino. O reino de Deus já foi colocado em movimento por Jesus de Nazaré. Ele já implantou o reino de Deus, mas o reino de Deus permanece sempre uma realidade a ser pedida, que nós pedimos constantemente que Deus atue e que Deus atue em plenitude. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados e amadas de Deus, terra é o que está mais abaixo, céu é o que está em cima. Nós pedimos que a vontade de Deus seja feita em todo
o orbe. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso é aquilo que nós necessitamos para viver, é aquilo que nós necessitamos para a nossa vida do dia a dia. Isto é o pão nosso. Nós pedimos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que Deus nos dê aquilo de que necessitamos para viver. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos a Deus que nos perdoe, porque também nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O perdão, o imperativo do perdão. Nós pedimos a Deus que perdoe as nossas ofensas, mas nós dizemos para Deus que nós também perdoamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos ao Pai que nos perdoe, a Deus que nos perdoe, porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amados e amadas de Deus, nós não pedimos a Deus que nos livre da tentação, mas nós pedimos a Deus que não nos deixes cair em tentação. Quer dizer que mediante a tentação nós não sucumbamos, nós não pereçamos, e pedimos a Deus que nos livre do mal. Amados e amadas de Deus, é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso é a oração do cristão, o Pai Nosso é a oração de todos nós. E Jesus fala ainda agora do perdão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amados e amadas de Deus, o imperativo do perdão. Que essa palavra de Deus nos ajude a rezarmos bem, que essa palavra de Deus nos ajude a sermos homens e mulheres do perdão. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.